Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o azeite na botija da viúva. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite, por esse momento, por esse estudo. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Que os teus filhos e filhas sejam edificados e cresçam espiritualmente, estejam a cada dia mais firmes no Senhor e esperando a sua volta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Então nós vamos estudar hoje em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Então, essa passagem nos relata uma multiplicação do azeite na botija da viúva, né? Mas o que representa isso espiritualmente? O que Deus revela nesta passagem de 2 Reis 4, do 1 ao 7? O que representa isso? Então, nós vamos estudar pelo lado espiritual, a revelação de Deus nesse texto, não é a interpretação. Muitas interpretações já foram dadas deste texto, inclusive eu já dei algumas interpretações, mas só relacionado pelo lado humano, pelo lado material. Mas agora vai ser uma interpretação, ou melhor, uma revelação espiritual da palavra de Deus nesse texto. Então, nós já ouvimos, né, muitos pregadores pregando nesse texto, mas sempre ligado com o lado material, né? Agora nós vamos ouvir a revelação. Então, 2 Reis 4:1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Então vamos comentar este verso primeiro, né? Então, no versículo 1 nos diz que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Então, essa mulher, ela era mulher de um dos discípulos dos profetas, porque os profetas em Israel, eles tinham muitos discípulos, eles ensinavam esses novos discípulos, essa nova geração da tribo de Levi, né, os que eram da linhagem de Levi, para serem profetas e também sacerdotes, né? E esta mulher era uma mulher de um desses discípulos dos profetas. Então, neste versículo, este versículo nos está nos mostrando o mundo espiritual dentro do mundo terreno, do mundo visível. Então, vamos ver o espiritual dentro do visível, do físico. A expressão certa mulher, esta mulher está identificada. Então, essa mulher é identificada. Certa mulher, quer dizer, a mulher de um dos discípulos de profeta. Então, neste verso, essa mulher está identificada como fazendo parte de uma das mulheres dos discípulos dos profetas, né? Ela era uma das mulheres dos discípulos dos profetas.
Então, neste verso 1, está falando tanto dos profetas humanos como dos profetas espirituais. Vamos prestar atenção, ou melhor, de Deus. Por quê? Porque Deus é um profeta, Jesus, outro profeta, o Espírito Santo, outro profeta. Então, esta passagem está falando tanto do lado espiritual como do lado humano. Então, os profetas espirituais são. Então, vamos ver o lado espiritual desta passagem. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Que ensinam a seus discípulos a sua palavra, ou melhor, o Deus Pai, o Deus Filho, através do Espírito Santo, revela espiritualmente a sua palavra para estes novos profetas entregarem esta mensagem espiritual a seu povo. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, melhor, o Deus Pai e o Deus Filho, através do Espírito Santo, dão, né, mensagens para esses profetas, esses discípulos de profeta, que se tornam profetas, para levarem a mensagem de Deus à igreja, ao seu povo. Então, por isso, nós devemos ouvir os profetas de Deus. Devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque os profetas de Deus, a palavra que eles trazem não se contradiz com a Bíblia. Mas os falsos profetas, a mensagem deles é contraditória com a Bíblia. Então, em 2 Reis 4:1, está falando de 2 tipos de esposas e discípulos. Então, 2 tipos de esposas. Se está falando do lado espiritual, do lado humano e do lado espiritual, então a esposa é humana, mas também é espiritual. Aqui está falando de um caso que aconteceu com a sunamita, mas também está falando da esposa Israel. Está falando do profeta Eliseu, mas também está falando do profeta espiritual. Profeta espiritual é Deus, né? Então, vamos continuar aqui. Então, em 2 Reis 4:1, está falando de 2 tipos de esposas e discípulos de profetas, né? Primeiro, a esposa dos discípulos dos profetas humanos, né? Que era aquela que estava ali diante de Eliseu, uma esposa de um profeta humano. Segundo, da esposa do discípulo Jesus, Mateus 16, do 18 ao 19. Então, a esposa do profeta Jesus é a Israel, né? É a nação de Israel. Mateus 16, lê aqui Mateus 16, o que é que diz aqui? Mateus 16, do 18 ao 19, nos diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o profeta Jesus, ele tem uma esposa chamada igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E a igreja dele é a Israel espiritual. Ainda em 2 Reis 4:1, nos diz que esta mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então aqui essa mulher ela vai até Eliseu. Eliseu representa Deus. Então essa mulher representa Israel. Então essa esposa de um dos profetas, ou melhor, de um dos aprendizes de profeta, um dos discípulos de profeta, o marido dela havia morrido. E ela foi até Eliseu clamar. Por quê? Porque o marido dela havia morrido e naquele tempo era muito complicado para a esposa sustentar os filhos. Porque a esposa não trabalhava, ainda mais que se não tivesse a condição, o marido não tivesse deixado nada para eles viverem, então seria muito complicado de se viver. Então essa esposa vai até Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu, neste contexto, representa Deus, o Pai, Deus Pai, não é o Pai da eternidade. Esta mulher representa a nação de Israel. Então é como se Israel estivesse diante de Deus, clamando a ele. Então esta mulher diz para Eliseu que o marido dela, um dos discípulos dos profetas, havia morrido. Lembrando que o mundo terreno, o mundo visível, mostra o mundo espiritual. Meus irmãos e irmãs, a gente tem que ver o seguinte: a Bíblia é escrita numa maneira que possamos entender as coisas que vivemos, que convivemos, que vemos, mas por trás dela vem o espiritual. Por isso Jesus disse, se eu não estou enganada, foi para Nicodemos: se eu falo as coisas que vocês conhecem, mas vocês não entendem, como vocês vão entender se eu falar as espirituais? Se eu falar as coisas do céu, que vocês nunca viram e nem entenderam. Então Jesus usava o conhecimento humano que a gente tinha para explicar o espiritual. Então, para ele falar que ele era o líder, que ele era Deus, ele falava que ele era o bom pastor. Porque os israelitas, o povo de Deus, os judeus, eles conheciam o trabalho do pastor. Então, o mundo espiritual se revela no mundo visível. Então, o discípulo que havia morrido e que era esposo desta mulher, que representa Israel, então essa mulher representa Israel, o esposo dela havia morrido, era o Messias. Então esta mulher representando Israel, a Israel espiritual, mas também a Israel terrena, porque nós sabemos que Israel são dois reinos ou duas casas, né, como queira chamar. É a casa de Israel e a casa de Judá. Então, os dois reinos juntos formam a nação de Israel. Então, essa mulher aqui é a nação de Israel. Mas nós sabemos que um reino só, o reino de Israel, que é a Samaria, voltou para Jesus no tempo que Jesus veio aqui. Mas Judá ainda não voltou. Mas aqui ainda é no Velho Testamento. O discípulo que havia morrido e que era o esposo desta mulher, que representa Israel, era o Messias que o Pai Eterno havia prometido à nação de Israel. Jesus era o profeta que veio do Pai Eterno para trazer à nação de Israel a mensagem que o Pai Eterno lhe mandou falar. Então Jesus, ele era o aprendiz de profeta. Como assim? Porque ele estava no céu aprendendo de Deus para trazer a mensagem de Deus para transmitir à humanidade. Então Jesus diz, essa mensagem que eu falo não é minha, é do Pai.
Então, Jesus, ele veio do céu com a mensagem do Pai para transmitir para a humanidade, para o povo de Israel, né? Para o seu povo e o do seu povo para todo mundo. Mas Jesus foi morto e voltou para o Pai. Então, Jesus morreu, como nós vimos nos estudos passados, né? Sobre mais uma revelação. Nós vimos que a morte de Jesus, o enterro de Jesus, o sepultamento de Jesus, Jesus passar 2 dias na tumba, significa os 2000 anos que ele vai vir. Então, Jesus, quando morreu, ele foi para onde o Pai. Então, quando Jesus, no 3º dia do sepultamento dele, que estava sepultado, ele voltou à vida, ele ressuscitou. Quer dizer, veio à vida novamente. Significa que a ressurreição de Jesus significa a volta dele para esta terra. Mas os 2 dias na rocha, né, na tumba, significa os 2000 anos que ele está afastado dessa terra. É como se ele estivesse enterrado. Então, mas o Espírito de Jesus foi para o céu. Então, preste atenção. Então, essa mulher diz que o marido dela morreu. Então, Jesus morreu. Jesus morreu e foi para os pais. Deixou a nação de Israel. Então, Jesus deixou a nação de Israel. Ele fisicamente deixou a nação de Israel e foi para o Pai. Ainda em 2 Reis 4:1, a mulher revela a sua situação para o profeta Eliseu, que espiritualmente representa o Pai Eterno. Então, essa mulher, representando Israel, vai à presença de Eliseu, que representa Deus, e ela vai dizer a situação dela, a situação financeira. Então, a mulher Israel revela para Eliseu que o marido dela era temente ao Pai Eterno. Ela diz: olha, o teu servo era temente a Deus. O significado de temor, de temer, segundo a Bíblia, é a pessoa estar na obediência e cumprindo todas as leis do Pai Eterno. Então ela diz: meu marido, teu servo, era temente a Deus. Então é como se Israel estivesse dizendo: olha, o meu marido, o meu esposo, ele morreu, ele não está aqui comigo fisicamente. E ele era fiel a Deus, ele nunca desobedeceu ao Pai Eterno, mas ele morreu. Então é isso que Israel estava dizendo aqui. Lembre que Israel é o reino de Israel e o reino de Judá. Só que o reino de Judá ainda não tem Jesus como o seu esposo. Eles ainda não aceitou, mas o reino de Israel tem. E Eliseu, ele fazia parte do reino de Israel. Logo aqui é como se fosse a igreja falando com o Pai Eterno. Esta mulher diz para o profeta Eliseu que o seu marido era um discípulo dos profetas, temente a Deus. Portanto, o marido desta mulher era obediente ao Pai Eterno. Ele era obediente às leis do Pai Eterno. Jesus nunca pecou. Seja bem-vinda, Thelma. Que o Senhor te abençoe. Jesus foi o único profeta a pisar nesta terra que nunca quebrou as leis do Pai Eterno. João 8:46. Deixa eu ler bem aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, 46, nos diz o seguinte. 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então Jesus está dizendo: quem de vocês me convence, ou me aponta o dedo, ou me acusa de algum pecado?
Por quê? Porque Jesus não tinha, ninguém podia acusar ele de ter feito alguma coisa errada, porque Jesus foi o único profeta que veio a esta terra e nunca pecou. Então Eliseu era profeta do reino de Israel, a Samaria. Samaria, em João 4, do 39 ao 42, voltou espiritualmente para Jesus, para o seu Deus, para o seu esposo. Samaria, nos nossos dias, é a igreja de Jesus. Esta mulher, ao mesmo tempo que representa a nação terrena de Israel, que é Judá, também representa a nação espiritual, que é o reino de Israel. E também a igreja, que o reino de Israel é a igreja. Ainda em 2 Reis 4:1, a mulher representando toda a nação de Israel, não somente o reino de Israel, mas também o reino de Judá. A mulher fala para Eliseu que, representando Deus, ela diz o seguinte: que é chamado o credor, que é chegado o credor. Então essa mulher chega para Eliseu e diz assim: olha, teu servo, meu marido, teu servo, ele era temente a Deus, mas ele morreu. E agora o credor vem levar meus filhos, meus 2 filhos, para escravizá-los. Os 2 filhos dela são o reino de Israel e o reino de Judá. Então, essa mulher chamada Israel, estou falando do lado espiritual, é revelação espiritual, não é pelo lado humano. Não estou falando das pessoas como seres humanos. Eu estou falando aqui, a revelação aqui é espiritual. Então, essa mulher, Israel, tinha 2 filhos, que era o reino de Judá e o reino de Israel. E agora, o credor, que é Satanás, queria levar os 2 filhos dela escravo, porque ela estava em dívida com ele. O credor, querendo levar os 2 filhos desta mulher, que representa a nação de Israel, significa Satanás, nos últimos dias, querendo marcar toda a humanidade. Nós estamos vivendo este período. Isso aqui já era Deus revelando para o povo nesse tempo o que ia acontecer. Só quem é espiritual, que está em comunhão com Deus, que entende essas coisas, né? Que Deus revela, Deus não revela nem para todos. Então, o marido dela havia morrido e voltado para o Pai eterno, e não deixou nenhum bem material para sua esposa e filhos. Então, Jesus foi para o céu e não deixou nada nesta terra, nada terreno para a sua igreja, para a nação de Israel. Então, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 10, verso do 37 ao 39, nos diz assim, 37 ao 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo aqui que ele não deixou nada na terra para a igreja, nem a nossa vida terrena. Ele quer que a gente tenha. Como assim? Que ela seja mais importante. Então, por isso é que ele diz aqui no 38. E quem não tomar sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, eu posso muito bem perder a minha vida
em nome de Jesus, por Jesus. E muitos irmãos estão perdendo a sua vida neste mundo. Quer dizer, o esposo da mulher Israel espiritual, que é a igreja, não deixou bens nenhum nesta terra. Mas nesta terra tem um credor, tem um que quer receber tudo que pertence a ele neste mundo caído. E o credor humano, que é Satanás, veio cobrar pelo que era seu. Então, Satanás, ele não dispensa. E o que é de Satanás? Satanás quer receber de todos os moradores da terra aquilo que é seu por direito. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Satanás, ele é que domina aquelas pessoas que estão no pecado, que estão na desobediência ao Pai eterno. Mas o marido desta mulher, ele nunca desobedeceu a Deus. E ele morreu, foi para o céu, mas não deixou nada de terreno para sua esposa. E agora, o credor, Satanás, veio cobrar a dívida que ela tinha. E que dívida é essa? A dívida é o pecado. Todos nós pecamos. Seja bem-vindo, Berg Burgues, que o Senhor te abençoe. Tua venda aumente, você ganhe mais e mais, que sua filha seja curada também. Então, nós todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Jesus Cristo. Então, todos os moradores da terra vivem sob o jugo do diabo. E todos têm que pagar o preço pelo seu pecado. A não ser que alguém pague a dívida desta pessoa. Então, todos devem a Satanás. Por quê? Porque fazem o que o diabo quer. Então, o diabo é quem domina. E o diabo quer que você pague a ele pelo seu pecado. Mas Jesus, ele veio e pagou o preço exigido pelo Pai Eterno para que você voltasse à presença de Deus. Se você pagar este preço ao Pai Eterno, então o credor Satanás não vai ter mais direito na sua vida. Então, Jesus veio do Pai Eterno para pagar o preço exigido pelo Pai Eterno para a salvação da pessoa que estava nas mãos do credor Satanás. Então, Jesus veio, morreu na cruz, deu a vida dele. E a pessoa que está debaixo das mãos do maligno olha para Cristo, crê nele, se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus, pede perdão, convida Jesus para entrar na sua vida como o ladrão do lado direito de Jesus fez. Então, Jesus perdoa os pecados dessa pessoa e o credor não tem mais direito. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço exigido pelo Pai Eterno, pela salvação, pela libertação desta pessoa das mãos do credor. Esta mulher, representando a nação de Israel, foi até o profeta Eliseu, que representava Deus. Ela foi pedir ajuda para que os seus 2 filhos, que são o reino de Israel e o reino de Judá, que seriam levados escravos pelo credor dela, quer dizer, aquele a quem ela devia, né? Se a sua dívida não fosse paga. Então, ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu, que representava Deus. Então, a mulher responde que a mulher, né? Então, Eliseu, ele pergunta, né, para aquela mulher. Ela vai lá e pede, fala com ele, mostra a sua situação. Então, ela foi pedir ajuda para que os seus 2 filhos, que são o reino de Israel e o reino de Judá, não fosse levado escravo pelo seu credor, né, Satanás.
Então ela queria esta ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de Deus, ajuda do seu do profeta, não é? Do profeta maior, que era Eliseu, que representava Deus. Aqui no versículo 2 de 2 Coríntios diz assim: 2 Coríntios não, 2 Reis. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela diz assim: eu não tenho nada na minha casa. Quer dizer, eu só tenho uma botija de azeite. Olha, presta atenção. Essa mulher, ela não estava valorizando o que ela tinha na sua casa. Muitas vezes nós estamos como esta mulher. Esta mulher tinha uma botija de azeite e isso era o suficiente para ela viver, para ela pagar a dívida dela, para ela viver bem, sem o credor andar cobrando. Então, a mulher responde que a única coisa que ela tem em sua casa é uma botija de azeite. O marido dela deixou uma botija de azeite. Em Lucas 10, 34 ou 35, o bom samaritano, que representa Jesus, cuidando do reino de Judá, presta atenção essa parábola aqui, o samaritano ali representa Jesus, já botei essa parábola do bom samaritano no meu canal aí, se vocês quiserem ver lá, pode ver. Mas o bom samaritano representa Jesus. E Jesus, nessa parábola, está cuidando do homem que estava ferido, estava quase morto. Esse homem representa Judá, longe de Deus, quase morto espiritual, como ainda está hoje, né? Então, o que é que o bom samaritano passa sobre os ferimentos de Judá? Passa o vinho que representa o sangue de Jesus, e o azeite, que representa o Espírito Santo sobre as feridas do judeu. Então, Jesus está cuidando lá do homem ferido, que é um judeu. E Jesus passa nas feridas dele o vinho, que representa o sangue de Jesus, limpando os pecados dos judeus, que isso vai acontecer ainda mais na frente, quando eles se arrependerem. E também o óleo, o azeite. O azeite representa o Espírito Santo dentro do reino de Judá. Por quê? Porque o reino de Israel, que são os samaritanos, já receberam este azeite, já receberam este vinho. Então, o bom samaritano, que representa Jesus cuidando do reino de Judá, pois ele estava espiritualmente para morrer. E o bom samaritano passa sobre os ferimentos de Judá, o vinho, que representa o sangue de Jesus, e o azeite, que representa o Espírito Santo, sobre as feridas do judeu. E o samaritano leva o judeu, que é o reino de Judá, para a hospedaria e entrega nas mãos do hospedeiro, que representa o Espírito Santo, para que cuide de Judá até a sua volta para os judeus. Quer dizer, Jesus foi para o céu, para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o óleo, é o azeite, representa o azeite na vida da pessoa. Jesus deixou o reino de Judá entregues nas mãos do Espírito Santo. Mas a igreja, o Espírito Santo está dentro da igreja. Então, isso nos mostra que Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo na hospedaria, que representa este mundo. O Espírito Santo ficou no mundo cuidando tanto do reino de Israel, porque ele está dentro
da igreja. O reino de Israel representa a igreja, que são os samaritanos que voltaram para Jesus, como do reino de Judá. O reino de Judá, ele ainda não voltou para Jesus, mas ele vai voltar. Então preste atenção. Então o Espírito Santo ficou cuidando tanto dos judeus como da igreja, que é o reino de Israel. O azeite na botija da viúva representa o Espírito Santo, que Jesus foi para o céu, mas mandou o Espírito Santo para a nação de Israel, para o reino de Israel, que é a igreja samaritana, e para o reino de Judá, que ainda não se converteu, mas vai se converter. Então, o azeite na botija da mulher, que ela disse que tinha só uma botija de azeite, ali é o Espírito Santo cuidando da nação de Israel, tanto dos judeus como dos samaritanos, que é a igreja. Então, o Espírito Santo está neste mundo, nesta hospedaria. Hospedaria não é morada perpétua, mas sim é só um pouco de tempo, por isso é uma hospedaria. Você está hospedado ali, mas não é para sempre, a casa não é sua, é só um pouco de tempo. E nós estamos aqui neste mundo um pouco de tempo, não é moradia eterna. Por isso que Jesus disse que nós somos estrangeiros neste mundo. Nós não somos perpétuos neste mundo. Nossa casa não é aqui, nossa morada não é aqui. Então, por isso, Jesus levou o judeu doente para a hospedaria e entregou nas mãos do hospedeiro, que é o Espírito Santo. E já que em Reis ele está na nação de Israel, só em espírito. Por quê? Porque Jesus nesse tempo ainda não tinha vindo e tinha dado a sua vida. Então o vinho não está presente, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas aqui está revelando que o Espírito Santo, nos nossos dias, já estaria cuidando tanto de Israel como de Judá. Então no versículo 3 nos diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Preste atenção que Eliseu manda a mulher fazer. Então Eliseu manda a mulher, que representa Israel, e pedir vasilhas vazias a todos os vizinhos dela. Não era para pedir poucas vasilhas, mas muitas vasilhas vazias. As vasilhas tinham que estar vazias. O que isso significa? Significa que a nação de Israel era responsável de sair por todas as nações da terra, porque os vizinhos de Israel são todas as nações da terra, procurando todas as pessoas que pertencem ao reino de Deus, mas ainda não estão no reino e precisam vir para o reino de Deus. Então, as vasilhas vazias são todas estas pessoas que precisam ser encontradas e trazidas para fazerem parte do Israel espiritual. Então, nós somos responsáveis de levar essa mensagem de salvação para todos os nossos vizinhos, para todo mundo, para que essas pessoas que fazem parte do reino de Deus e estão espalhadas por todo mundo, ouçam a mensagem de salvação e venham para Israel espiritual. Então, em Gênesis 12, 3, Deus faz aliança com Abraão e diz para ele abençoar todas as famílias da terra. Então, os descendentes de Abraão, no Velho Testamento, eles eram responsáveis a lei de Moisés. E como a lei de Moisés tinha que transmitir essa lei para todas as nações. Já nos nossos dias, Jesus nos mandou como igreja, Mateus 28, 19, para irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer a mesma coisa, levar o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Então, tanto o reino de Judá, que representa a lei, como o reino de Israel, que representa o Novo Testamento, a nova aliança,
tem que espalhar essa mensagem da palavra de Deus por todo o mundo. Aqui no versículo 4 diz assim: então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então aqui Eliseu manda a mulher ir atrás de vasilhas emprestadas, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Então Jesus quer muita gente no céu, Jesus quer muita gente no seu reino. Ele fez questão de dizer, não poucas, mas muitas vasilhas. Então, meus irmãos, eu e você somos responsáveis de trazer pessoas para o reino de Deus. Você está evangelizando? Você está fazendo a sua parte? Você está sendo bênção na vida de alguém? Você está vivendo a palavra de Deus? Então, Eliseu manda a mulher pegar todas as vasilhas, trazer para a sua casa. E na sua casa, ela e seus filhos, seus 2 filhos, com a porta fechada, vai colocando o azeite em todas aquelas vasilhas, até todas estiverem cheias. Então, quando uma pessoa, você vai, isso aqui se chama evangelismo. Então você vai atrás das almas que estão vazias de Deus e traz elas para Jesus, prega o evangelho. Quando elas vêm a Jesus, recebem Jesus como Salvador da sua vida, então o vinho é passado nelas, nessas vasilhas. O vinho, que é o sangue de Jesus, perdoa os pecados. E o óleo enche esta vida. E o óleo, que é o Espírito Santo, vem morar nesta vasilha e encher ela do Espírito Santo. Então, o que o verso 4 nos revela espiritualmente? Nos revela o trabalho do missionário, que todos nós somos. Jesus nos mandou ir por todo o mundo. O trabalho de levar as pessoas à presença de Jesus para que o Pai Eterno mande o azeite, que é o Espírito Santo, sobre a vida da pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador. Primeiro, temos que sair pela vizinhança, que é a nossa família, parentes, vizinhos, bairro, cidade, estado, país e depois as outras nações. Depois que estas vasilhas vazias de Deus se deixarem vir até Israel, a Israel espiritual, né? Até o reino de Deus e reconhecer os seus erros e arrependidos, pedirem perdão a Jesus e o receberem em seus corações, então é colocado o azeite nessas vasilhas e elas passarão, né, a transbordar, a serem cheias, a fazerem parte da casa desta mulher. Então elas fazem parte de Israel, da Israel espiritual, não mais da Israel terrena. A Israel terrena, que é Judá, tem que deixar de ser terreno e se tornar espiritual, porque os terrenos não vão para o céu. As pessoas que vivem em prol das coisas deste mundo não vão para o céu. O credor vai tomar de conta dessas pessoas. Para que o credor Satanás não tome de conta dessas pessoas, é necessário que elas venham para o Messias, para o esposo desta mulher, que é Jesus, que pagou o preço para que essa mulher não fosse levada escrava pelo esse credor. Mas até agora só um dos filhos da mulher foi salvo, que é o reino de Israel. Ainda está faltando outro filho desta mulher, que é o reino de Judá.
Então, o credor, Satanás, ainda está dominando este reino, o reino de Judá. Então, no versículo 5, nos diz assim: ela foi e se trancou com os seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Preste atenção. Ela está dizendo aqui que os filhos a mulher já tinha conduzido essas vasilhas vazias até a casa dela, quer dizer, até a presença de Deus. E os filhos levavam as vasilhas até essa mulher e ela colocava o óleo dentro dessas vasilhas. Então, vou ler mais uma vez. Ela foi, se trancou com os seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Então, a nação de Israel é quem tem o Espírito Santo. Mas essa nação tem que estar toda voltada para o Pai Eterno, e por enquanto só tem uma parte, que é o reino de Israel, que é a samaritana, que é a igreja. O reino de Judá ainda não tem o Espírito Santo, logo eles não estão enchendo a vida de ninguém, a não ser aqueles judeus que já se converteram a Jesus, mas esses judeus que já se converteram a Jesus, eles estão incluídos na parte da Israel espiritual. Eles foram incluídos, eles estão juntos com este reino de Israel, que é espiritual. O reino de Judá, que não tem Jesus, ainda é terreno, ainda está debaixo do jugo de Satanás, ele ainda não está levando ninguém a Jesus. Então, segundo os Reis 4:5, vemos a mulher que representa Israel já obedecendo a ordem do profeta Eliseu. Ou melhor, o reino de Israel durante quase 2000 anos sai por todas as nações, levando pessoas para o reino de Deus, para fazerem parte da Israel espiritual. Mas o reino de Judá só irá evangelizar os seus próprios irmãos judeus perdidos, os judeus perdidos, longe de Deus, longe de Jesus, porque rejeitaram, na grande tribulação, depois que o remanescente se converter a Jesus. Então, depois que na grande tribulação, quando começar essa grande tribulação, quando o anticristo, depois que ele assumir o governo e sentar lá no templo e tirar todos os sacrifícios de animais, aí ele querer ser adorado, então esse remanescente não vai adorar ele, e eles vão perseguir estes judeus que creram em Jesus, e esses judeus que vão crer em Jesus, eles vão sair evangelizando todo o Israel, todo este Israel que nós conhecemos hoje, todo o reino de Judá. Só que muitos vão ser mortos porque eles não vão querer aceitar. Então, aí eles vão também encher muitas vasilhas, muitas vidas, algumas vidas vão se converter a Jesus. Então, em 2 Reis 4:6, quando todas as vasilhas forem cheias, ou melhor, quando o último filho de Deus que está no mundo for encontrado e salvo, e com o selo de propriedade de Deus em sua vida, o selo é o Espírito Santo, então o azeite cessa de fluir da botija da mulher Israel. Então, a salvação só vai cessar quando o último filho de Deus neste mundo for encontrado. E quem vai encontrar ele são estes remanescentes de Judá. Quando eles se arrependerem, reconhecerem Jesus como seu Messias e forem evangelizar, então quando eles encontrarem a última pessoa que vai se arrepender e querer Jesus como Salvador, então Jesus vai voltar. Entenderam, meus irmãos? Então no versículo 7 diz assim, em que o 6, E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas,
disse a seus filhos: trazei-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Vou ler bem aqui. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, preste atenção, disse a seu filho, aqui não está dizendo a seus filhos, preste atenção, por quê? Porque no final do governo do anticristo vai ter só um filho, e esse filho é o reino de Judá, porque o reino de Israel já tem subido com Jesus para o céu. Por isso ela vai dizer: e sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então, o azeite, que é o Espírito Santo, só vai parar de jorrar da botija da mulher Israel quando o último judeu for salvo. As pessoas dizem que a igreja vai subir, o Espírito Santo vai junto. Se o Espírito Santo for junto, ele é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se ele for junto com a igreja e não tiver mais nessa terra, como é que o reino de Judá vai ser salvo? Então, o Espírito Santo vai cuidar de Judá até a volta de Jesus. Porque depois que eles se arrependerem, aí eles vão ser purificados, vão ser perseguidos, vão ser mortos muitos. E isto se chama purificação, santificação. O Espírito Santo vai estar com eles até a volta de Jesus para governar esta terra e recebê-los como a sua segunda esposa. Porque o reino de Israel e o reino de Judá representa as duas esposas de Jacó. Nós também já estudamos isso. Jacó não teve só uma esposa, Jacó teve duas esposas. E essas duas esposas de Jacó representam os dois reinos de Israel. Representa todas as tribos de Israel juntas. Mas são duas esposas. Uma esposa teve uma parte dos filhos e a outra teve a outra parte dos filhos. Então, continuando. Depois de todas as vasilhas que a mulher pegou emprestada da vizinhança, já estavam cheias. Quando essas vasilhas já estavam cheias, então a mulher volta para o profeta Eliseu. Ou melhor, a mulher avisa para Deus que já fez tudo o que ele havia mandado ela fazer. Então, o Pai Eterno manda a mulher ir ao credor e pagar a sua dívida. Então, preste atenção no versículo 7, eu vou ler aqui. O versículo 7 nos diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Preste atenção. O azeite, então o Pai Eterno manda a mulher ir ao credor, que é Satanás, né? E pagar a sua dívida. Por quê? Porque o marido daquela mulher, que é Jesus, já havia morrido, derramado seu sangue, dado a sua vida, para que pagasse o resgate daqueles dois filhos. Agora, o azeite, que é o Espírito Santo, ele é aquele que ele vai concluir este pagamento, porque é ele quem vai nos santificar, nos purificar, para nos levar ao esposo, a Jesus. Então, o azeite é a prova do pagamento. Ele está dentro da casa desta mulher. Ele está dentro das nossas vidas, operando a vontade de Deus, mudando a nossa personalidade terrena na personalidade de Cristo.
mudando a nossa mente terrena na mente de Cristo, mudando o nosso caráter deformado no caráter de Cristo. Ele está nos fazendo como era no início, quando a gente vivia, quando Adão e Eva viviam antes do pecado. Então o azeite era a garantia de que a mulher tinha o dinheiro para quitar a sua dívida perante o credor dela. Então, o azeite, o Espírito Santo é a garantia de que nós somos de Jesus, porque Jesus já pagou o preço pela nossa salvação e o Espírito Santo está dentro de nós, nos transformando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos santificando para nos levar ao encontro de Jesus. Então é o Espírito Santo quem vai nos glorificar, vai transformar o nosso corpo mortal, o nosso corpo de pecado, em um corpo santo. O Espírito Santo é a garantia da igreja, a Israel espiritual, de que a sua dívida já foi paga pelo seu marido Jesus antes de ir para o Pai eterno. Em João 14, 16 ao 18, deixa eu ler bem aqui. João 14, 16, João 14, João 14, 16. 14, 16 nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus, ele foi para o céu, ele disse: eu vou mandar o Consolador, outro Consolador. Eu vou vir na pessoa desse Consolador, mas depois ele vai vir fisicamente. Então Jesus, ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo conosco. Os versos do 26 ao 28, do 26 ao 28 nos diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é aquele que ensina o seu povo. Ele está conosco. Então, Jesus aqui diz assim ainda, no versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então Jesus está falando que o Espírito Santo estaria conosco, que nós era para nos alegrarmos, porque o Espírito Santo estaria dentro de nós, coisa que Jesus, como ser humano, não podia fazer, não podia estar dentro de nós, mas em espírito ele podia estar, e ele está dentro de todos os salvos. Em Atos 2, do 1 ao 4, Jesus manda o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né? Jesus manda o Espírito Santo e ele vem habitar para sempre com a igreja, para ficar para sempre com a sua igreja, como a Israel espiritual. E em breve Jesus voltará para levar a sua esposa Israel espiritual, que é um dos filhos desta mulher, desta passagem. O outro filho desta mulher, Israel terrena, ainda não irá ao encontro do seu esposo, pois ele ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não pediu perdão, ainda está na prostituição espiritual e precisa se arrepender dos seus pecados, precisa
reconhecer Jesus como seu Salvador e vir a Jesus, o seu verdadeiro Messias. Depois, o reino de Judá, ou a casa de Judá, é reino ou casa, né? Porque na Bíblia, no Velho Testamento, fala de reino e também fala de casa. Seja bem-vinda, irmã Vânia, que o Senhor te abençoe. Então, depois, né, do reino de Judá, ou a casa de Judá, depois ela passará pelo processo de purificação e santificação. Somente quando Judá estiver pronto, então o seu noivo voltará com a igreja, com o reino de Israel, para as bodas nesta terra com a outra parte da nação de Israel, com o reino ou casa de Judá. A gente vê que Jacó primeiro casou com Lia, que representa o reino de Israel. Depois ele casou com Raquel, que representa o reino de Judá. Então, por isso Jesus leva primeiro a igreja, depois ele vem com a igreja para Judá, né, para a terra de Israel, para governar de lá. E serás as bodas com Judá. Então, toda a nação de Israel voltará a ser uma só nação e um esposo para lhe amar. Nunca mais a nação de Israel trairá o seu esposo com outro ser. Então, nós estamos vendo que o reino de Judá está esperando, né, o seu Messias terreno para governar de lá. Mas eles vão se arrepender. Então, Judá representa a antiga aliança de Deus com os homens. Judá representa o Velho Testamento, a lei de Moisés, né? A antiga aliança, que era a lei, representava aquilo que o Messias iria viver na terra. Então, a lei representava, dizia, né? O que a lei que estou dizendo, o Velho Testamento, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu e os profetas. Então, ali mostra as profecias sobre Jesus, o que iria acontecer, o que Jesus iria cumprir. Então, primeiro, como homem mortal e como servo. Então, Jesus, ele viria a primeira vez como homem mortal e como servo. Como aquele que veio para morrer pelos homens, para salvar pessoas de todas as nações, não somente de Israel. Judá ensinou as leis de Deus para todas as nações, mas a igreja ensinou a salvação pela fé, pela graça de Deus para todas as nações. Para você entender o Novo Testamento, você precisa conhecer o Velho Testamento. E para você entender o Velho Testamento, tem que conhecer o Novo Testamento, pois um dá luz ao outro e os dois se completam. Então, você não vai entender o Velho Testamento se não conhecer o Novo. Nem você vai entender o Novo se não conhecer o Velho. Então, precisamos estudar a Bíblia completa. Que o Senhor nos ajude. Se você entendeu esse estudo e você ainda não tem Jesus, ainda é uma vasilha que está vazia de Deus, você pode voltar para Jesus agora. Ele está ali esperando, ele está ali chamando, ele morreu por você, ele quer você, ele quer muitas vasilhas para que sejam cheias do Espírito Santo. Se você quiser receber Jesus como Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo, essa mensagem, essa palavra, e eu quero o Senhor na minha vida como meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E venha me perdoar, me perdoe. Eu estou aqui na sua presença, me humilhando, reconhecendo que sou errado. E eu quero esta mudança na minha vida. Eu quero o teu Espírito enchendo a minha vida do Senhor. Me leve para onde o Senhor for. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu lhe aceito. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Agora mande essa live para frente, para outras pessoas, para que muitas outras vidas sejam
edificadas e curadas e salvas. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. Vai lá no YouTube, também se inscreva lá e coloque o seu bonzinho também, não é? E assim nós estaremos ajudando outras pessoas. Até o próximo estudo, até sábado.